Sim, está começando mais um Duque Podcast, o seu podcast semanal sobre todas as coisas. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu consagrado que nos presenteia com essa maravilhosa audiência. Aqui quem fala é Pedro Schod. Fala, meus consagrados, aqui quem fala é Gabriel Filho. Estamos começando mais um Duque Podcast, a sua podosfera. E é isso aí, eu não sei do que a gente vai falar hoje, do que a gente vai falar hoje. Você sabe com quem você está falando? Neguinho, você sabe com quem você está falando? Cara, não sei, poeira cósmica, um aglomerado de poeira cósmica falante. A gente está num momento em que a ciência está sendo desacreditada, que as pessoas pensam que teoria do Big Bang é como se fosse uma coisa que alguém pensa e começa a falar sobre. Não se trata disso. Que é como se fosse uma ideologia, hipótese. Uma hipótese. Na verdade, no âmbito científico, teoria tem outra conotação. Uma teoria é quando algo é testado, revisto, vistas as hipóteses, tudo, você vai descartar todas as impossibilidades daquilo acontecer, e se ainda assim ela persistir, isso é uma teoria científica. Você entendeu, velho? É diferente da teoria do sentido de hipótese, que a gente fala assim, ele teorizou sobre a traição de sua esposa. Não se trata disso. A teoria vai se estabelecendo conforme vai testando e ela vai se mantendo e se estabelecendo. Exatamente. Como teoria da evolução, a teoria do Big Bang. A teoria da evolução você percebe a evolução entre anfíbios, répteis, de répteis para aves, de aves para mamíferos. Aí você vai ter ali os pontos entre eles, seria um ornitorrinco, tá entre uma ave e um mamífero, que é uma ave que dá leite, basicamente, ou um mamífero que tem penas. Então você tá nessa dualidade aí. No que consiste a teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang é a ideia de que o universo inteiro veio de uma coisa só e toda essa matéria estava concentrada num único ponto que um dia explodiu. Inclusive porque o nosso universo está inserido numa concepção de que eles apenas um universo de um multiverso, de vários universos que poderiam existir. E nós somos uma espécie da estimada 3 milhões de espécies existentes no nosso planeta. Dessa nossa única espécie, que seria o Homo sapiens, cada indivíduo é uma parte de 7 bilhões de indivíduos. Ou seja, você é um de outros 7 bilhões da sua mesma espécie. Nós vivemos num planeta que faz parte de uma estrela, está inserido num conjunto estelar no sistema solar, e essa estrela pertence a uma galáxia de 100 bilhões de estrelas. Ou seja, nós somos um indivíduo de 7 bilhões existentes dentro do nosso planeta, que esse planeta orbita uma estrela que representa uma das 100 bilhões de estrelas que orbitam a Via Láctea, que é uma galáxia. Pois bem, tendo em vista que nós somos o subtreco do subtroço, como diria Mário Sérgio Cortella, como é que chegaram a essa teoria? Chegaram a essa teoria da seguinte forma. Quando Hubble, o que deu o nome ao telescópio Hubble, constata que as galáxias estão se distanciando umas das outras, teria que ter uma concepção anterior de que elas estariam no mesmo ponto e portanto, elas teriam sido expelidas para outros lugares da galáxia. Então, o pensamento é bastante simples, né? A lógica de que se nesse momento a expansividade do universo é contínua, em algum certo tempo no passado elas eram um ponto só. Já que está indo pra lá, um dia veio pra cá. Exatamente. Se ela está indo pra lá, um dia ela esteve aqui. Isso, né? Porque a expansão do universo, ela acontece o tempo todo. A gente pode pegar também pela Lua, que é o astro mais próximo aqui da gente, que ela parece que se distancia alguns centímetros por ano. 4 centímetros. Então, o que se constata é que é o seguinte: se essa explosão que gerou todo o universo conhecido, para que ela acontecesse era necessário muita concentração de energia e muito calor. E esse calor ele teria que ser perceptível em pontos diversos da galáxia junto com a energia que estava ali. Então, em diversos pontos da Via Láctea era percebido a mesma temperatura, uma diferença muito pequena de uma para outra. E esses pontos não estavam no zero absoluto e, além disso, possuíam uma certa uma vibração de rádio nesses pontos. Ou seja, em diversos pontos do universo foi perceptível essa temperatura distinta do que se era esperado caso estivesse estático, bem como uma energia de resquício dessa primeira explosão, e que é possível identificar em pontos mais remotos do universo. Também o que eu acho interessante a gente falar da expansão aqui é que, ao mesmo tempo que o universo vai se expandindo, esses astros que têm pontos gravitacionais e vão ficando em conjunto, eles vão se aglomerando pela gravidade, né?
como o universo é o vácuo e tal, e toda aquela gravidade incide um astro no outro, eles vão se tornando pontos mais assim, como se fossem grades gravitacionais que eles se seguram, e aí uma galáxia vai se distanciando da outra à medida que a expansão do universo acontece. Então acho que é legal a gente colocar aqui que a gente coloca o campo profundo do Hubble, que é uma imagem importante, que tem umas 10 mil galáxias aí, de formas diferentes, cores diferentes, proximidades diferentes, emissões de luz diferentes, que a gente consegue entender essa multiplicidade das coisas e também compreender que o universo é muito relativo no seu aspecto cronológico, né? E aí a gente volta naquela pergunta, quem somos nós? Inclusive, se você lembra das televisões analógicas, aquelas televisões de tubo, 1% do chiado daquelas televisões são justamente essas captações dessa radiação que ainda estava no universo. Então, 1% daquele chiado correspondia a justamente a energia dessa expansão universal. Inclusive, o universo se expandiu 100 vezes, dobrou de tamanho 100 vezes. O tamanho primordial? O tamanho primordial. Cara, isso aí é loucura se você parar pra pensar. Isso confunde a nossa identidade, confunde quem somos. Porque até pela relatividade mesmo, que a gente só consegue enxergar a luz. Então a luz ela vai ser relativizada pela distância. E a sua luz vai demorar pra chegar e a gente vai enxergar o sol de 8 minutos atrás. A gente tá sempre enxergando o sol do passado, não o sol do presente cronológico. Isso é bizarro. Bizarro, porque a gente vai filosofar sobre a importância da natureza humana. E se de fato a gente é tão relevante num universo, ou se você quiser adicionar aí a física quântica num multiverso, e quem somos, né, no meio disso tudo, cara? A gente não é nada, né? E as pessoas usam hoje a física quântica como se fosse uma desculpa, né? E a física quântica é um campo da ciência. Não se trata de isso é quântico, isso é assim, assado. Não, é um campo científico específico de estudo de uma coisa específica. Não, específico. E outra que você pode ficar achando que nós somos os únicos seres viventes, pensantes no universo. Isso é loucura, porque matematicamente existe a probabilidade de que existam outras formas de inteligência. Tem que haver, cara. Tem que haver, não tem? A gente é uma parcela muito minúscula do que existe em todo esse espectro universal que a gente vive, então. Mas aí também tem o lance da coexistência, né, das civilizações. E tem gente que pensa que Deus criou o mundo pra ele, né? A gente pode até colocar a teoria do Carl Sagan que eu tava falando aqui da coexistência, porque se você parar pra pensar assim, o que a teoria diz? É muito difícil que haja somente os seres humanos vivendo na Terra, com suas vidinhas, no metrô, no ônibus, no trabalho, na desigualdade, e que a probabilidade é grande de existir outras civilizações, mas não no existir. Pode ser mais no existiu ou vai existir. Por conta da relatividade, é muito complicado que as civilizações coexistam, né? Dentro do nosso alcance, assim, vamos dizer. A gente pode pegar um buraco de minhoca, chegar lá num planeta que possivelmente tem vida, mas por incidir a lei da relatividade, pode chegar lá, a civilização já foi, já acabou, já virou pó, ou ela nem começou ainda. Então, assim, a relatividade nesse sentido, ou a forma com que as leis do universo são nesse pensamento filosófico rígidas, faz com que a gente fique protegido nesse sentido. Ou até preso. Você pode estar numa cela existencial, ou você pode entender como uma proteção, ou como aí a gente vai entrar no âmbito metafísico, espiritual, que aí é mais complicado. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Se a gente tem uma visão cosmológica do que é o universo, 13,8 bilhões de anos. Imagine que é o seguinte, você é um ser humano que vive 100 anos. Você viveu 100 anos. Você nasceu, você entrou na adolescência, você entrou na fase adulta, você envelheceu, você hoje tem 100 anos. Com 100 anos de vida, você vai ter correspondido a 1/4 de segundo do que corresponde à idade do universo. E aí você se sente no direito de discriminar alguém, de subjugar alguém pela sua concepção. E aí você entra naquela pergunta inicial:
Você sabe com quem você tá falando? É que o Mário Sérgio Cortella, ele fala muito bem, que é o subtreco do subtroço. Você não é nada mais do que segundo o conceito científico, é uma sorte universal de um aglomerado de resto de poeira estelar. É o quê? Tá acontecendo isso? Mas então quer dizer que, como nesse pouco tempo que a gente tá vivendo aqui, de que a existência humana foi registrada, essa pouca fração cronológica que a gente tem, a gente comparar com a idade da Terra, a idade do Sol, a idade do sistema, a gente vai ver que tanta coisa pode ter acontecido e que está fora dos nossos registros e que a gente nunca vai saber. Civilizações podem ter surgido e acabado, culturas podem ter feito tudo, até porque o que é interessante, o que eu acho interessante, por exemplo, é que se você pegar, por exemplo, as culturas mais antigas, as nossas civilizações antigas que cultuavam o ouro, como se o ouro representasse o sol, aí a gente pode falar da supernova, porque o ouro não é ele não nasce na crosta terrestre da nossa geologia e tal, ela vai nascer, ela vai ser cozinhada no espaço e vai chegar aqui a nossa superfície através das estrelas mesmo, das supernovas, das explosões. Então a jornada do ouro, pra mim, reflete muito bem que a nossa complexidade, ela tá muito entranhada e que a gente tá muito longe de entender as coisas. Porque mesmo que um dia a gente entenda a nossa pouca existência, a idade que o ser humano vive, ou o quanto dura uma civilização, é muito pouco para que você tenha uma plena consciência de quem você é. Então assim, se existisse um ser que vivesse milhares e milhões de anos, talvez esse sim entenderia de fato, teria a plena consciência ou plena ideia do que são feitas as coisas, dos porquês e das razões, porque a gente não tem. É um ser humano limitado tanto no tempo como no entendimento. Então, só para completar, eu acho que de fato o ser humano ele consegue significar alguma coisa para essa magnitude toda que você explicou pra gente. Ele só consegue significar alguma coisa quando ele aproveita o tempo dele. Porque se a gente olha com esse olhar mais macro, projetando pro universo todo esse pensamento, a gente perde a significância. E aí, se a gente aproveitar o tempo, a gente consegue de fato significar alguma coisa, mesmo que seja para as pessoas ao seu redor. Se você ler um livro, consumir um filme, conversar com alguém, acho que tudo isso, se você conseguir realmente tentar encontrar um sentido, você vai ver que tudo isso que é automático na sociedade, tudo isso que é reativo, como a desigualdade, como o preconceito, como a divisão das coisas, como essa falta de humanidade, é totalmente injustificado. Não faz sentido. É verdade. Então quando você ouvir ou quando você pensar em falar, você sabe com quem você está falando, lembre-se que na verdade você é uma pessoa, um indivíduo de 7 bilhões de indivíduos de mesma espécie, que é apenas uma espécie entre 3 milhões de espécies estimadas, que vive num planeta que faz parte e que orbita um Sol, que é apenas um Sol entre 100 bilhões de estrelas, de uma galáxia de bilhões de galáxias do universo. Ou seja, lembre-se que se você quer viver uma vida que vale a pena, lembre-se de ser alguém importante, não para o mundo necessariamente, mas principalmente em primeiro lugar para as pessoas à sua volta. Faça diferença nas pessoas que estão ao seu redor. Seja alguém que some na existência daquela pessoa. Essa é a nossa mensagem do podcast de hoje. Você é um ser defecante. Não que você produz pro mundo. É isso aí que você entendeu. E aqui, inclusive, passamos as nossas recomendações. Se você quer essas informações de forma mais detalhada, assista a série Cosmos. Assista também o Nerdologia. Também tem um episódio de Nerdologia sobre o Big Bang, que vai ilustrar isso de uma forma muito melhor. A gente tá aqui tentando fazer de uma forma bem didática. É isso. Falou, Iras. Falou.